Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de novembro e no resumido número 337, estudo matemático diz que não estamos vivendo em uma simulação. Live streaming é o novo antídoto da IA. Mais de 1 milhão de pessoas expressam intenções suicidas ao ChatGPT toda semana. Estudo alerta para psicose induzida por IA. Nvidia ultrapassa 5 trilhões de dólares de valor de mercado. China quer instalar data centers no fundo do oceano e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Em mais um capítulo de Se Você Esteve Online e Você Viu Isso, dessa vez o assunto são as fotos da Sydney Sweeney num vestido transparente num evento da revista Variety chamado Força das Mulheres. Foi talvez a imagem que mais viralizou essa semana. Você viu isso aí por tudo quanto é canto. E eu ouvi um italiano que eu gosto no Instagram, o Gianluca Mauro, e ele levantou uma questão importante sobre a viralização dessa imagem. Ele explicou que os algoritmos de moderação de conteúdo das redes sociais já são treinados com vieses de gênero e têm essa tendência de identificar corpos femininos como sensuais, mesmo quando não tem nenhuma conotação sexual. Esses sistemas costumam classificar, por exemplo, imagens médicas ou até de gestantes como pornográficas. Já fotos como a da Sydney Sweeney, que tem a pele exposta, acabam passando ilesas porque os padrões visuais, como o tecido da roupa, acabam confundindo a IA. O problema, segundo o Gianluca, não está nas imagens em si, mas sim na falta de critérios éticos e técnicos que garantam que as mesmas regras sejam aplicadas de forma justa. Ele dá um exemplo no vídeo de uma influencer italiana que usa uma roupa transparente, mas a roupa tem uma gola masculina, assim como se fosse uma blusa social, e que por isso acaba sendo liberado pelo sistema. Outro exemplo que ele dá é ele próprio sem camisa e depois ele sem camisa segurando um sutiã, e aí isso é interpretado como uma mulher nua. É um erro estrutural que reforça as desigualdades e distorce a moderação automatizada e serve também para ilustrar como esses sistemas falham bastante. Vamos lá para o episódio agora, não sem antes agradecer aos novos assinantes do Resumido. Muito obrigado, André, Rebeca, Júlia, GMHP, Gustavo e Paulo. A assinatura de vocês garante que o Resumido pode continuar existindo. E se você ainda não fez a sua assinatura e puder assinar, são R$15 por mês, vai lá em resumido.cc/assinatura e faça a sua. A gente finalmente quebrou o encanto dos 38%, estamos em 39% da meta da campanha, ainda muito longe da meta, mas pelo menos avançamos mais 1%. Então participa lá para ver se a gente acelera esse negócio aí. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Here is what convinced me we are not in a simulation. Okay. Are you seated? All right. I'm seated. Are you hold on. I'm going to hold. Okay. All right. Esse que você ouviu foi o físico Neil deGrasse, que já defendeu a teoria da simulação, mas já mudou de ideia. Você já deve ter ouvido falar da teoria da simulação. A ideia é bem simples e diz que isso tudo que a gente chama de realidade, na verdade, seria uma simulação rodando num supercomputador de uma civilização muito mais avançada que a nossa. Tipo a Matrix, só que sem o Neo para salvar a gente, né? Um dos maiores defensores dessa ideia aí é o Elon Musk, então você já consegue imaginar o nível do delírio. Mas agora um grupo de cientistas da Universidade de Colômbia Britânica resolveu o assunto com matemática. Eles provaram que é impossível o universo ser uma simulação. A explicação simplificada deles de por que a simulação é impossível diz o seguinte, que desde os átomos até o tempo e o espaço, tudo que a gente conhece parece surgir de algo mais fundamental, que é tudo informação pura. Só que essa informação não pode ser totalmente descrita por cálculos, por códigos, que é o que um computador faria. Eles usaram teoremas matemáticos, como o de Gödel, para mostrar que sempre vai haver verdades que um sistema lógico ou algorítmico não vai conseguir provar.
Em outras palavras, existe um entendimento que vai além de qualquer programação. E se a base da realidade é esse tipo de entendimento não algorítmico, então nenhuma simulação vai conseguir reproduzir o universo, porque simulações dependem exatamente de regras e de algoritmos. Ou seja, segundo a matemática, o universo não é um videogame e estamos seguros aqui. O Neil deGrasse, inclusive, quando se convenceu de que o mundo não é uma simulação, ele se baseou no seguinte raciocínio: se todos os universos que existem são simulações, significa que esse universo consegue simular a própria realidade. E aí ele pergunta, a gente consegue fazer isso? Então, se nós aqui não conseguimos fazer isso, simular a realidade, das duas uma. Ou a gente é a realidade primordial, ou não existe esse papo. De acordo com ele, é 50% de chance dele estar certo, que para ele é bom o suficiente. Em todo caso, voltando para a nossa realidade mundana e bem real aqui no planeta Terra, o músico Mercade Dave fez um post no Instagram que me chamou a atenção. Ele compartilhou uma reflexão sobre o futuro da internet e da vida digital. Ao contrário do que muita gente acredita, que a gente vai entrar em metaversos e vamos viver cada vez mais digitalizados e longe do mundo real, ele acha que muitas pessoas vão, na verdade, abandonar as redes sociais, os algoritmos de recomendação, à medida que a inteligência artificial avançar tanto e for tão indistinguível da realidade, que ninguém mais vai ter interesse em estar nesses espaços. A única coisa que a pessoa vai ter interesse é estar num ambiente em que ela tenha certeza de que as coisas são reais. E isso, então, levaria a um movimento pela vida offline. Ele também faz uma previsão que as próximas gerações, especialmente os filhos de influenciadores, vão se revoltar com essa cultura da exposição constante, da monetização da vida pessoal e vão buscar um caminho contrário. Isso é uma coisa que eu acredito muito também, que vai haver uma fadiga desse tipo de vida que a gente vem tendo. Eu ando exausto com rede social, eu entrei numa fase ruim de novo. Eu tenho vários bloqueios no meu celular para evitar o uso de rede social, como você que ouviu o resumido sabe. Mais tarde da noite, na hora que eu vou arrumar as coisas na cozinha, escovar o dente, eu tenho dado uma desbloqueada para ouvir notícias do 49ers ou alguma resenha de futebol, uma abobrinha para esfriar a cabeça e acabo ficando preso naquilo ali. Já bloqueei tudo de novo, mas é muito cansativo, né, essa rotina. E aí, voltando ao post do Mercade Dave, ele fala também no futuro em que a gente vai ter um diferencial, né, grupos distintos, os não conectados e os desconectados, e que essas duas realidades vão coexistir, mas vão ter valores e visões de mundo bem opostos. Isso aí pode ser que aconteça, mas aí já começa a virar meio sci-fi demais pra minha cabeça. Mas como eu disse, eu acredito nessa busca pela vida offline, e a Taylor Lorenz, na newsletter User Mag, falou sobre como o crescimento das transmissões ao vivo são uma certa resposta ao avanço da inteligência artificial e do conteúdo sintético. Ela cita essas lives com pessoas fazendo coisas cotidianas, ficam lá transmitindo 24 horas por dia. Ela dá o exemplo do ator Brian Baumgartner, que é o Kevin de The Office, que fez uma live enquanto ele estava organizando as despesas dele manualmente. Isso aí era parte de um evento promovido por uma startup que oferece justamente ferramenta para automatizar relatório financeiro. Então era uma brincadeira, né? Um contraste com o que ele estava fazendo ali, mas esse tipo de coisa chama a atenção do usuário, a pessoa acaba se conectando porque sabe que o que está acontecendo do outro lado é verdade. E nesse cenário em que a IA está produzindo música, arte, vídeo, as transmissões ao vivo podem acabar virando um refúgio do espontâneo, um lugar em que o público pode testemunhar o imprevisível, pode ver uma coisa genuína, e essa tendência pode acabar refletindo esse desejo coletivo de presença, de humanidade, de uma vida fora do digital, né? Voltar a se conectar na vida real. Um outro texto que eu li da Tyler Jurgens no Seed Club, ela falou sobre rewilding the internet, ou resselvagear a internet, né? Torná-la selvagem de novo, fazendo uma metáfora ecológica para ilustrar aí essa necessidade de regenerar o ecossistema digital. E essa regeneração se dá a partir do afastamento dos feeds dominados por algoritmos, anúncios, a extração de dados, para um outro sistema, um espaço aberto de trocas, como era a internet antes, muito focado em comunidade, em trocas entre humanos. Essa busca tem aparecido em muitos artigos, muitas matérias ultimamente, falando muito sobre essa necessidade de se reconectar como humanos. Aliás,
O Cris Dias, do Boa Noite Internet, fez uma boa entrevista com o Yuri Zero, da Melted Videos, que também já foi entrevistado aqui no Resumido, no episódio 243, e eles falaram muito sobre a construção de comunidade, especificamente como as marcas se embananam no entendimento do que significa esse conceito, né, de ser uma comunidade. Ouve lá que o papo tá bom. Mas voltando ao assunto do artigo aqui, o resselvageamento da internet, isso envolve você fugir dos algoritmos e começar a valorizar conteúdos criados por pessoa, né? E aí entra nesse assunto que eu venho falando aqui tantas vezes, né? Você seguir criadores que estão preocupados em criar uma comunidade, em ter trocas genuínas, que estão produzindo conteúdo que você sabe que é um humano do outro lado, que tem reflexão. Você escolher o que você vai ler, o que você vai ouvir, em vez de você ser só bombardeado pelos feeds. Tudo isso, esse uso intencional da rede, da internet, inclusive dos aplicativos, redes sociais, podem ajudar nessa reconexão humana que a gente precisa, não só na internet, a gente precisa como sociedade, mas também na internet por conta do que virou. Porque as coisas chegaram num nível de loucura tão grande que o Globo fez uma reportagem chamada Posto Logo Sou, em que fala sobre a questão das mortes causadas por conta da busca da viralização. Eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro da primeira notícia de alguém que morreu tirando uma selfie. E isso me faz lembrar muito umas matérias que tinham lá no final dos anos 90, que era fulano vai passar uma semana em casa vivendo apenas através da internet. Todas as compras, todas as refeições, tudo vai ser feito através do que ele conseguir realizar online. Imagina, hoje em dia virou a coisa mais normal do mundo, né? A gente faz tudo online e depois a coisa normaliza. A mesma coisa em relação a essas mortes por selfie, que era uma distorção, uma novidade num certo momento, e agora virou uma coisa quase que banal. Um levantamento do Journal of Travel Medicine fala em 379 mortes ligadas a tentativas de selfie entre 2008 e 2021. Um colosso de morte isso, por gente tirando selfie. Você deve lembrar, outro dia teve o caso de um turista numa montanha chinesa que foi tirar uma selfie, se desgarrou, né, soltou o cabo, o guia, lá no pico da escalada que ele estava fazendo e rolou ladeira abaixo e morreu para tirar uma selfie, cara. Isso é uma loucura completa. Nessa reportagem do Globo, eles citam um antropólogo da Universidade de Virgínia que fala que as plataformas foram projetadas para recompensar a exposição e, por conta disso, a visibilidade vira um valor social, vira um valor econômico e as pessoas vão atrás disso. A pessoa precisa ter visibilidade para conseguir ter sucesso na internet e gerar receita com aquilo, talvez. Aliás, até eu preciso disso. Eu preciso fazer o canal do Resumido crescer ou isso aqui fica inviável como negócio. Aliás, se você não segue ainda, @resumido.podcast, vai lá no Instagram, segue, vai no youtube.com/resumido, segue, vai no Blue Sky, que tá lá com o meu nome, no caso, Bruno Natal, e me ajuda aí a plantar sementes nesse deserto algorítmico que eu tô tentando florescer. Eu faço a minha parte lá, né? Eu tento postar coisas boas. Espero que você goste do que eu publico, não apenas aqui no Resumido, como nas outras redes, inclusive, aliás, na newsletter, né? O Futuro Explicado. Se você ainda não assina, vai lá em resumido.cc/newsletter e se inscreva para receber gratuitamente a edição gratuita da newsletter, ou você faz a assinatura do Resumido para receber também as newsletters exclusivas para assinantes. Voltando aqui às selfies da morte, o psiquiatra Arthur Danila, do Hospital das Clínicas, da USP, falou sobre esse efeito psicológico dessa dinâmica, né, de você buscar essa validação online o tempo todo, e ele cunhou aí essa frase, né, ele fez uma brincadeira com a questão filosófica e falou: primeiro eu posto, depois eu sou. Acho que desenha bem aí essa realidade que a gente vive hoje em dia. E pra mim também isso desenha muito essa questão da desconexão com o mundo real. A pessoa se desconecta do mundo real estando no mundo físico, estando no mundo real. Ela tá tão preocupada com o digital que pode terminar perdendo a própria vida por conta de um descuido desse. Isso para não falar também nas questões de privacidade, de exposição e todas as questões que a gente tem quando a gente fala da nossa vida online. Uma reportagem da The Verge falou de 2 aplicativos, o Cheatbusters e o Cheat Eye, que são 2 aplicativos focados em desmascarar a infidelidade online. Basicamente, o que esse aplicativo faz é, a partir de uma foto de uma pessoa, fazer uma busca em aplicativos como Tinder e outros apps de namoro e identificar se a pessoa está lá. Tirando a questão dos falsos positivos, né, que pode errar o reconhecimento, tem também uma outra questão. Existem muitos casos de pessoas que têm a sua foto utilizada nesses aplicativos como foto de perfil sem nem saber. Alguém que não se acha tão bonito ou tão bonita ou não gosta da própria aparência, busca uma imagem na internet e usa ela. Muitas vezes a pessoa nem sabe, está acontecendo em outro país
E isso pode gerar vários problemas reais, inclusive questões de violência. De um, namorado ou marido ciumento que encontra a foto de uma mulher, que, aliás, são muito mais vítimas desse tipo de apropriação de imagem, e isso acabar numa tragédia. Uma outra crítica que a matéria faz é em relação a você transformar a suspeita de ciúme, um sentimento tão ruim, num produto digital, né? Você fica explorando uma das piores tendências humanas, a desconfiança, a impulsividade, essa necessidade de controle, e ganha dinheiro em cima disso. Na Europa, por conta das leis digitais de lá, os cidadãos já têm algum controle sobre o uso dos seus dados, né? Mas nos Estados Unidos não tem uma lei federal que resolva isso, então essa coisa fica muito mais aberta. No episódio 321, eu comentei sobre como a Dinamarca quer alterar a sua legislação de direitos autorais para estabelecer um direito individual sobre o próprio corpo, os traços faciais e a sua voz, para combater deepfake e também para poder ter alguma prerrogativa para proteger os cidadãos, prerrogativa legal, em casos como esse, dos espiões de infidelidade. Porque a verdade é que hoje em dia a gente não tem nada protegendo isso, né? Uma música protegida por direito autoral, um filme, mas a nossa aparência, o nosso rosto, a nossa voz não são protegidos dessa forma. Parece meio lógico que sejam, mas não são. E a gente vai precisar trabalhar isso nesse mundo aí sintético de deepfakes, com certeza. Até lá, cuidado com a sua própria imagem, se bem que a essa altura, né, estamos todos digitalizados. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. New data revealing over 1 million ChatGPT users discuss suicide on the platform every week. That news coming as parent company OpenAI is rolling out new safeguards following a lawsuit from a teen's family who say the chatbot drove him to suicide. A OpenAI divulgou um relatório encomendado por ela própria que diz que mais de 1 milhão de usuários do ChatGPT toda semana enviam mensagens com sinais explícitos de planejamento ou intenção suicida. O relatório também apontou que cerca de 0,07% dos usuários ativos semanalmente, que equivale a aproximadamente 560 mil pessoas, né, desse universo de 800 milhões de usuários semanais do ChatGPT, apresentam algum nível com possíveis sinais de crise de saúde mental relacionadas à psicose ou mania. É bom lembrar que a OpenAI enfrenta um processo da família de um adolescente que morreu por suicídio depois de interagir intensamente com o ChatGPT e ter entrado numa bad trip enorme e acabou tirando a própria vida. Uma história super triste e que infelizmente não é única, tem outros casos parecidos. E a OpenAI diz que o novo modelo, o ChatGPT-5, reduziu os comportamentos desse tipo e melhorou a segurança nas interações de autolesão, de suicídio, ajudando a guiar o usuário para longe disso, ou pelo menos encerrando a conversa. Eles disseram que agora eles alcançam 91% de conformidade nesses casos, dando respostas adequadas, contra 77% na versão anterior. É um baita avanço, mas tem 9% aí que não é pouca coisa, né? Que pode ser vítima desse uso de ChatGPT, por isso é tão importante monitorar criança, adolescente, mas também os adultos nesse tipo de interação antropomórfica em que a pessoa acha que está falando com alguém, ou mesmo sabendo que não está, usando essas respostas de ChatGPT, de chatbot, de IA, acreditando no que está falando ali, sendo induzido às vezes a comportamentos muito ruins. Em contraponto a esse estudo, a Catarina Doria, que é uma brasileira, que é uma estudante de ética em IA, que eu conheci pelo LinkedIn, eu acompanho ela no LinkedIn, ela tem feito posts bem legais por lá, ela criticou muito a divulgação desse relatório e levantou assim, alguns pontos até óbvios, né? Ela diz que esse estudo não quer dizer nada, porque não tem nenhuma transparência, não tem nenhuma validação científica, ninguém sabe nem quais métodos foram usados, né? Ela apontou, primeiro, o mais óbvio, o conflito de interesse, né? A própria OpenAI conduziu e publicou o estudo sobre o próprio produto, ou seja, não tem nenhuma imparcialidade aí, ou pelo menos não dá para garantir. Ela também falou sobre a falta de transparência metodológica, porque a OpenAI não revelou como construiu esse modelo de detecção de sofrimento mental, por exemplo. O que ele considera sofrimento mental? Pode ser muito mais alto do que ele diz ali. Pode ter colocado a barra lá longe. A pessoa tem que dizer, vou cometer ato X para ele considerar isso como um positivo. Não dá para saber, porque eles não revelaram. E também ela chamou o estudo de uma estratégia de relações públicas, uma estratégia de imprensa, porque eles estão divulgando isso como uma ação para validar o ChatGPT-5, para dizer que estão fazendo alguma coisa, que eles estão, sim, cientes, já estão tendo resultados. Então, a gente precisa de estudos independentes para isso poder ser aprimorado, mas
Se essa é a versão da pílula dourada da OpenAI, então o problema já é muito ruim e pode ser muito pior. É bom ficar atento. Um outro estudo, nesse caso, feito de maneira independente, chamado AI-Induced Psychosis, a Shallow Investigation, ou Psicose Induzida por IA, uma investigação rasa, analisou como os grandes modelos de linguagem, as LLMs, reagem aos usuários que exibem esses sintomas, no caso, simulados de psicose, né? Delírio de grandeza, crença paranoica, intenção suicida, e mostrou que vários desses sistemas acabam validando os comportamentos psicóticos em vez de intervir. Exatamente o que a OpenAI diz aí no seu estudo que está começando a resolver. Eles testaram vários modelos e os resultados mostraram alguma diferença entre eles, né? O DeepSeek foi o pior avaliado, chegando a encorajar a autolesão. O Gemini da Google apresentou comportamentos inconsistentes, porque validava os delírios em alguns casos. O GPT-5 da OpenAI e o Claude da Anthropic acabaram se destacando por combinar empatia, por dar limites claros, redirecionando o usuário à segurança, recusando a apoiar essas crenças delirantes. E essa pesquisa acaba reforçando esse argumento que os modelos de IA podem acabar agravando quadros psicóticos quando confirmam os delírios, quando acaba oferecendo uma validação emocional inadequada ao tentar substituir o contato humano por respostas automatizadas, o que obviamente é um péssimo caminho por tudo que a gente discute aqui, que eu falo toda semana aqui nos episódios, que você já conhece bem ao ouvir isso aqui. A gente não pode confiar num sistema que, na verdade, está gerando respostas automáticas, probabilísticas. Não tem um humano realmente analisando o que essa pessoa está passando. Ele pode dar uma resposta hoje, uma resposta completamente diferente amanhã para a mesma pessoa, e por isso eles não são confiáveis. Não são sistemas confiáveis para substituir um psicólogo, um médico ou diversos outros profissionais, né? E na busca por soluções imediatas para isso tudo, a gente vai vendo uma regulação bem acelerada, e os senadores nos Estados Unidos anunciaram um projeto de lei bipartidário, né? Nos Estados Unidos são 2 partidos, democratas e republicanos, ambos estão apoiando, um projeto para proibir chatbot de IA ser usado por menores de 18 anos. Vai impor um sistema de verificação para poder saber a idade do usuário da plataforma. Isso impacta em várias outras questões, porque ao você impedir que um menor acesse, você faz com que todos os outros usuários, inclusive os maiores de idade, tenham que comprovar sua identidade. Então tem questão de privacidade, tem questão de dados, tem muitos pontos aí delicados nesse tipo de proposta, mas é o que tem para hoje. Está tentando resolver dessa forma. É um primeiro passo num momento como esse. Eu acredito muito que a gente ainda vai ver essa mudança das plataformas que são utilizadas por jovens, por crianças, adolescentes e adultos. Eu acho surreal que seja o mesmo sistema operacional, o iOS ou o Android, no telefone de um adulto e no telefone de uma criança. Eu acho que a gente vai ver versões desses aparelhos que vão ser desenhadas para idades diferentes, com várias limitações já construídas no sistema, né? Para evitar que tem que ter uma verificação. Você vai, a partir do sistema, saber que aquele aparelho não tem acesso a esse tipo de coisa. Também acredito muito no sistema de token, né? A blockchain é muito bom para esse tipo de coisa, em que você vai ter como criar uma identificação através de um token, que você mostra que você tem as credenciais necessárias para acessar determinado serviço sem você ter que exatamente dizer quem você é. É um pouco mais complexo tecnicamente, mas me parece uma direção possível. E além dessas questões psicológicas, desses riscos que a gente vê nas plataformas de IA, nos chatbots, a Ars Technica comentou sobre uma pesquisa que identificou que os mecanismos de busca com inteligência artificial, como o Google Gemini, Perplexity e o próprio ChatGPT, quando acessa a internet, acabam citando com muita frequência ou com mais frequência sites poucos conhecidos. Várias vezes sites que estão fora do top 100 do Google. São sites obscuros, que estão num canto da internet. O que esse estudo mostrou é que, apesar desses sistemas de IA normalmente buscarem informações em sites institucionais, enciclopédias, em sites que têm domínio corporativo e também evitam usar a rede social como referência, eles também, na hora de gerar a resposta, sintetizar a resposta, eles acabam comprimindo a informação de uma forma que acaba omitindo os aspectos secundários. Ele vai ali meio que no cerne da questão e ele não entra exatamente no detalhe da resposta como faz um buscador tradicional, como o Google, por exemplo.
E essa limitação acaba ficando evidente em consultas mais ambíguas. Por exemplo, o nome das pessoas. Os resultados orgânicos acabam oferecendo uma cobertura melhor, assim, de contexto e todo o resto. O IA acaba buscando uma coisa, comprime de um jeito e vira uma resposta meio qualquer nota. Então, o estudo nem entra no mérito se as respostas de IA são superiores ou inferiores, mas o que eles apontam é que o desenvolvimento de novas métricas para medir isso é muito importante, muito necessário para você considerar a diversidade de fontes, uma cobertura conceitual, um comportamento de síntese, para você poder conseguir entender como essas ferramentas filtram e estruturam informações, para você poder avaliar a confiabilidade do que está saindo dali. Do contrário, você nem sabe de onde veio aquela informação ou que critério a IA usou para comprimir aquilo, e não dá nem para avaliar se aquilo é bom ou ruim. Aí, no extremo oposto dessa preocupação, a gente vê o Elon Musk, como foi comentado no Guardian, lançando a primeira enciclopédia que tem os seus fatos checados por IA, no caso o Grok, completamente alinhado com uma visão de direita. O Elon Musk vinha falando há muito tempo que ele ia fazer isso, ia construir um veículo e uma enciclopédia ou um modelo de IA que fosse baseado no viés de informação como ele gosta. E aí, então, você vê ali já nessa Grokpedia, como está sendo chamada, vários resultados errados. Em relação, por exemplo, à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Um fato que foi bem documentado, que já foi julgado nos Estados Unidos. Lá dá uma resposta mais generalizada, diz que as pessoas entraram lá por irregularidades eleitorais, desconfiança de irregularidades eleitorais, minimiza o papel do próprio Trump naquela insurreição. Enfim, vários jornalistas e especialistas já criticaram agora essa nova Grokpedia por difundir informações incorretas, distorcidas. Por exemplo, entre as informações que estão lá, diz que a pornografia agravou a epidemia de AIDS. Uma correlação meio maluca, mas que ele força a barra lá e põe. Então, se a gente vai viver num mundo em que as informações vão ser resumidas por inteligência artificial, vão ser organizadas por sistemas de IA, a gente precisa saber que sistema é esse. Pelo menos no caso da Grokpedia, tá dito que é com viés de direita. Então você entra lá, você sabe o que você vai ler. Eu não sei nem se dá pra chamar de direita isso que o Elon Musk prega, mas você sabe o que você vai encontrar. Mas mesmo assim vai fazer um estrago muito grande. E um outro caso que saiu no The Standard, no Jornal de São Francisco, que também desenha um pouco a questão dessa confiabilidade na IA, foi uma reportagem sobre um gato que foi atropelado por um Waymo, que são os carros autônomos, os táxis autônomos que já tem em São Francisco. Esse gato foi atropelado e virou uma grande questão, uma comoção, porque achou-se um absurdo o gato morrer pela incompetência desse sistema, o que comprovaria que esses carros não estão prontos para rodar na cidade, embora a taxa de acidente seja muito baixa desses carros, essa que é a verdade no momento. Mas o que chama atenção nessa história é um critério diferente que a gente tem para IA, Se um humano atropela um gato, não ia ser essa comoção toda. Mas a verdade é que se a gente vai ter diversas tarefas substituídas por IA, vamos ver várias funções sendo automatizadas, a expectativa é de 100% de acerto. Se é um robô que vai fazer, ele não pode errar. A tolerância que a gente vai ter com o sistema de IA vai ser muito menor. Você não vai aceitar um sistema de IA atropelar um gato, muito menos um ser humano. Não vai caber essa falha. Isso tudo gera um atrito e que vai dificultar muito mais a adoção de IA como substituto do trabalho, de automação de funções. Vai ser muito mais complicado do que parece, porque a aceitação dos humanos vai ser completamente diferente. O nível de exigência vai ser outro. E eu acho que isso torna esse horizonte mais longe. Está mais distante do que as empresas gostam de dizer. Obviamente que eles têm interesse em dizer que vão engolir o mundo amanhã, porque está valendo ação na bolsa, está valendo investimento, mas eu acho que a gente ainda está longe disso, ainda bem. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A question we ask all the time is, okay, you own NVIDIA, but would you buy it now? It just continues to go higher. It is opening at a $5 trillion market cap. Em meio à bolha da IA, que já vem sendo discutida há bastante tempo, a NVIDIA tornou-se a primeira empresa do mundo a ultrapassar os 5 trilhões de dólares em valor de mercado. Obviamente impulsionada pelo boom de IA, a NVIDIA é a maior fabricante de chips do mundo. Basicamente, sem a NVIDIA, esse universo de IA não roda.
A gente já tem aí vários casos desse ciclo de investimento e alto investimento entre a NVIDIA e a OpenAI. Um investe no outro e compra o que o outro vem, começa esse dinheiro a circular na mão das mesmas empresas, o que pode ser muito perigoso quando uma dessas empresas, se uma dessas empresas falharem ou não atingir os objetivos, e quando despencar no mercado vai ser um efeito cascata, né? Daí a bolha. Mas é isso, tá aí a NVIDIA com 5 trilhões de dólares de valuation, o que responde por mais de 8% do índice SP500 da Bolsa Americana, e também ajudou a impulsionar o PIB dos Estados Unidos, né? Eles hoje são responsáveis por 92% do crescimento dos Estados Unidos no primeiro semestre. Imagina a importância dessa empresa numa economia como essa, né? A maior economia do mundo. Quem está tentando ir pelo mesmo caminho é a OpenAI, que conseguiu finalmente concluir a sua conversão de empresa sem fins lucrativos para uma empresa com fins lucrativos. A Microsoft continua mantendo 27% da participação na empresa, foram os primeiros investidores. Sam Altman continua sendo o CEO e eles continuam dizendo que vão atingir o AGI, né, essa superinteligência, muito rápido. Eles, inclusive, já têm aí um alvo para o IPO, que é o lançamento das ações da OpenAI na bolsa. Eles estão mirando $1 trilhão. Ainda é 5 vezes menor que a NVIDIA, mas para uma empresa que gera $20 bilhões por ano, 20 bi com B, ter um valuation de 1 trilhão, olha, é muita esperança no futuro dessa empresa, o que aumenta o risco da bolha e vai subindo. E a Amazon, que também está altamente envolvida em IA, anunciou que vai cortar 14 mil empregos e que isso é só o começo, que vem mais demissão por aí, né? Isso já representa 4% do quadro corporativo global da empresa, tem mais de 350 mil empregados, e essas demissões vão começar imediatamente. A Amazon disse que vai priorizar esses demitidos nas novas contratações para áreas estratégicas, então que os funcionários vão ter 90 dias para tentar buscar uma nova posição interna e se não conseguir vai receber uma indenização e tchau, tchau da Amazon. Isso tem a ver com uma corrida para automatizar, boa parte, mas a Amazon, depois que pegou tão mal esse corte tão violento aí de empregos, justificou dizendo que isso é uma área que está mirando esse tipo de coisa, mas que existem outras áreas na empresa que ainda estão pensando em contratação, em gerar outros tipos de crescimento que não são necessariamente através de automação. E nessa corrida de IA, como se sabe, uma das coisas fundamentais é com que energia vai se alimentar tanto o data center. E além da energia, a quantidade de água que é usada para resfriar esses servidores, né? Esses computadores ali que estão rodando para operar esses sistemas todos. Por conta disso, a China está tentando um experimento ousado, que é afundar um data center inteiro no oceano para economizar água e também energia, né? Esse data center vai ser alimentado por energia eólica acima da superfície e a própria água do fundo do oceano gelada vai resfriar o sistema inteiro. Isso não é tão simples quanto parece, né? A Meta, inclusive, busca servidores em países nórdicos por conta da temperatura, para facilitar, para baratear o resfriamento. Mas a verdade é que esses data centers submersos têm outras questões ambientais. Ele aquece a água no entorno, pode tirar o oxigênio da água, pode afetar a vida marinha na região. Inclusive, nos Estados Unidos, projetos parecidos em São Francisco têm uma resistência regulatória enorme. Mas a China diz que testou tudo e vai tentar afundar o troço lá dentro para ver se resfria. Vamos lá, torcer para dar certo. E numa notícia bem positiva, 65 nações assinaram o primeiro tratado da ONU para combater o cybercrime. Gente, 2025. Estamos na internet aí desde 93 e agora chegaram num tratado contra o cibercrime. Pra você ver, né? Se isso aí for parâmetro para quanto tempo vai levar até a gente ter tratado de IA, boa sorte pra gente. 65 países assinaram esse tratado, a convenção estabelece um marco legal universal para investigar e punir crimes digitais, e é a primeira vez, por exemplo, que a divulgação não consensual de imagens íntimas é reconhecida como um crime internacional. Baita notícia, muito bom isso. Tomara que a IA ande mais rápido que isso aí, porque a gente vai precisar agir muito depressa para conseguir botar alguns limites no que vem por aí. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Vielleicht dem Tod zu entkommen. Eu vi A Crise da Narração do Byung-Chul Han, da editora Vozes, em promoção lá na Amazon e peguei na hora. Esse livro do filósofo coreano-alemão analisa o colapso da nossa capacidade de contar histórias nesses tempos algorítmicos e de notificações infinitas.
Para ele, a gente troca informação numa velocidade absurda nas telas, mas a gente perdeu o sentido de comunidade. A gente vive a era do story selling, uma brincadeira com storytelling, né? Ele faz um trocadilho aí. Storytelling significa narrativa, story selling significa narrativa de venda. Porque é isso, as narrativas foram todas cooptadas pelo mercado para vender alguma coisa. Ao contrário das redes sociais viciantes, rápidas, ansiosas, narrar exige pausa, exige escuta, é imperfeito e a gente precisa recuperar um pouco disso no nosso dia a dia. I sell fakes to the Real Housewives of Joburg. How do we know they're real? Bad Influencer é uma série sul-africana da Netflix que conta a história de blogueiras envolvidas num esquema de vendas de bolsas falsificadas que as duas protagonistas usam para poder ganhar dinheiro e para continuar vivendo de aparência online. Esse desejo por status e validação digital move tanto quem cria quanto quem consome e no fim o feed é isso aí, né? Só mais uma vitrine de falsificações bem feitas. Mais uma série baseada na nossa vida digital. E o grande Lucas Santana recebe Gilberto Gil na sua nova música A Língua Brasileira, que conta a história de como o idioma português foi do latim vulgar às praias de Itapuã e Ipanema, atravessando séculos de encontros com celta, galego, moçarábe, até se reinventar no Brasil nesse cruzamento sonoro cultural que reflete tanto o nosso país. Aliás, aí tem uma campanha rolando, né? Muita gente querendo agora falar que fala brasileiro e não português. Você acha que faz sentido? Acho que faz um pouco, hein? Essas línguas aí são similares, mas um bocado diferentes, hein? Nesse episódio, você ficou sabendo que um estudo matemático derrubou a hipótese de vivermos numa simulação, que o live streaming pode ser um antídoto da IA, que um estudo da própria OpenAI revelou que mais de 1 milhão de pessoas expressam intenções suicidas no ChatGPT toda semana, que buscadores com IA usam fontes alternativas e são mais fáceis de manipular, que a Nvidia ultrapassou 5 trilhões de dólares em valor de mercado, enquanto a Amazon cortou 14 mil empregos e muito mais. Se você gosta do Resumido, primeiro, assine. Faça sua assinatura, resumido.cc/assinatura, apoie esse trabalho, ajude com que a gente consiga continuar produzindo o Resumido, a newsletter, chegando em mais gente, educando mais gente por aí, né? Porque a gente precisa debater esses temas. E além disso, se você não puder contribuir financeiramente, é muito importante se você ajudar a divulgar, ajudar a chegar a mais gente. O seu post, o seu stories, a sua dica no WhatsApp, o seu envio no lista de e-mail do trabalho, tudo isso ajuda muito o Resumido a crescer. Então também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser comprovar que ouviu o episódio até o fim, é só você deixar um comentário lá. A palavra secreta da semana é antídoto. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.